Boa noite. Depois de 17 perícias, a polícia chegou a uma conclusão. Foi suicídio a causa da morte do empresário Paulo César Morato. Um bandido foi morto depois de assaltar um posto de gasolina no bairro do Bongi, no Recife. Espaço pequeno, sem pesar muito no bolso, o mercado imobiliário aposta nos apartamentos de 2 quartos para aumentar as vendas. Esses são alguns assuntos do NETV, que começa agora. O empresário Paulo César Morato se matou. Foi essa a conclusão que a Polícia Civil teve depois de fazer perícias no corpo e no quarto de motel onde ele foi encontrado morto há 2 meses. De acordo com as investigações, o empresário não teria suportado a ideia de ser considerado foragido da Polícia Federal por causa do suposto envolvimento dele no esquema de desvio de dinheiro. Na divulgação do resultado de mais de 2 meses de investigação, a delegada Gleide Ângelo e a perita Vanja Coelho representaram as equipes que participaram do trabalho. Paulo César Morato, de 47 anos, era investigado pela Polícia Federal em um esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Turbulência, deflagrada no dia 21 de junho, revelou um esquema que liga empresas de fachada à compra do avião usado pelo ex-governador Eduardo Campos durante a campanha para presidente. Em agosto de 2014, o avião caiu em Santos, provocando a morte de Eduardo Campos e de outras 6 pessoas. Paulo Morato foi encontrado morto no motel em Olinda no fim da tarde do dia seguinte ao da divulgação da operação, mais de 24 horas depois de se hospedar na suíte de número 2. A delegada Gleide Ângelo disse que antes dela e da perita Vanja Coelho chegarem ao motel, mais de 20 policiais e funcionários tinham passado pelo quarto. Os policiais que chegaram primeiro trataram o caso como uma morte provocada provavelmente por infarto, tanto que tiraram o corpo de cima da cama para levar para dentro do carro do Instituto de Medicina Legal e chegaram a retirar o carro de Paulo Morato da garagem. Foi aí que um policial fez uma pesquisa na internet e descobriu que aquele homem era considerado foragido da Polícia Federal. Eles acionaram a força-tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e a própria Polícia Federal. A delegada disse que ouviu todos os funcionários do motel, parentes, amigos e a advogada de Morato, que confirmou que ele tinha tentado suicídio em março do ano passado. Chegou a ser levado para um hospital de psiquiatria. Depois de se separar da mulher no começo deste ano, passou a compartilhar um apartamento com um amigo. No dia em que a Polícia Federal foi para a rua cumprir mandados de prisão da Operação Turbulência, ele pediu ao amigo para botar umas roupas dentro de uma sacola e não disse para onde ia nem por que estava com pressa. Depois de 9h40 da manhã, não atendeu mais o celular. As 16 câmeras de segurança do motel ajudaram muito a polícia, disse a delegada. Confirmaram que ninguém, além de Morato, entrou na suíte 2. Diversas perícias, a gente teve diversas ouvidas. Ouvimos todos os familiares, ouvimos amigos, temos extratos reversos, perícias de telefone, o celular dele, as últimas ligações que ele fez. Todo mundo foi ouvido no dia que aconteceu o fato, chamei para saber o que é que ele falou, se tinha alguém ameaçando ele, se tinha alguém atrás dele. Então, diante de tudo que a gente conseguiu investigar, que estou com 527 páginas já, somos 3 volumes de inquérito, a gente não tem, não tenho a menor dúvida de que foi suicídio. Quando saiu o mandado de prisão da Justiça Federal, então o desespero dele foi grande. Tinha amigos dele que já estavam atrás de advogado, mas mesmo assim ele não teve o equilíbrio de esperar. Então foi um ato desequilibrado de uma pessoa, emocionalmente já abalada. Uma equipe de 14 profissionais fez 17 perícias no motel, no corpo e no material apreendido dentro do quarto e no carro de Paulo Morato. Foi encaminhado para a Polícia Federal os 7 pendrives e os 3 celulares. Por quê? Porque de toda a apreensão que a gente fez, isso é o que interessava a eles. Eles solicitaram por ofício e foi encaminhado. E eles nos mandaram um laudo. E no laudo diz que nos 7 pendrives só tinha música. Todas as ligações analisadas pela polícia eram de amigos e da namorada, que mora em Caruaru. A perita Vanja Coelho disse que tudo no quarto do motel estava no seu devido lugar. No entanto, havia uma garrafa de água mineral que chamou a atenção. O gargalo da garrafa de água mineral, o corpo da garrafa da água mineral,
os componentes químicos sugestivos para a presença do tubérculos indicaram primeiro que o Paulo César Morato colocou o gargalo na garrafa da boca e ainda fez o favor de deixar o perfil no corpo dela, onde foi produzido o perfil de DNA. Os peritos encontraram 3 potes de chumbinho que estavam no lixo. Um assaltante foi morto depois de roubar, na madrugada de hoje, um posto de gasolina no bairro do Bondim, no Recife. Um policial militar que também estava sendo assaltado reagiu e atirou no bandido. De acordo com a polícia militar, um homem chegou armado com a pistola .40 neste posto de combustíveis na Avenida Abdias de Carvalho e anunciou o assalto. Ele mandou o frentista encher o tanque do carro em que ele estava enquanto roubava os clientes. Uma das pessoas abordadas foi um policial militar que estava de folga. O assaltante chegou a roubar os objetos pessoais do PM, que reagiu atirando. O assaltante morreu no local com um tiro no tórax. O corpo dele está sem identificação no IML e aparenta ser de uma pessoa jovem. A arma, produtos roubados no posto de combustíveis e o carro usados no assalto foram apreendidos e trazidos para o DHPP, no bairro do Cordeiro. A polícia comprovou que o carro é roubado e que o bandido teria praticado outros assaltos pouco tempo antes de abordar as vítimas no posto de combustíveis. Segundo algumas informações que a gente pegou lá no local ainda, é que esse carro foi roubado na Rua da Soledade, ali no bairro da Boa Vista, e as vítimas moram em Camaragibe. Então ele também tinha praticado outros assaltos antes de chegar nesse posto de gasolina onde morreu? Bem, ali existem 2 postos de combustível, onde praticou assalto tanto a clientes quanto ao próprio posto, renda, alguns produtos da loja. E logo em seguida ele vai para o posto ao lado e sozinho e foi praticar, mandou encher o tanque do carro, desse carro aqui, mandou completar. E enquanto estava sendo completado o tanque, ele acabou anunciando um assalto contra o policial militar que reagiu depois de ser assaltado, conseguiu reagir e alvejou ele por disparos. O PM que atirou no assaltante não teve o nome divulgado. Ele foi ouvido e liberado. Depois do intervalo, um apagão atinge Pernambuco e outros 11 estados do Norte e Nordeste. O NTV volta em instantes. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Santo Amaro, no Recife, o médico Mardônio Quintas, presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco por mais de 20 anos. Mardônio Quintas tinha 75 anos e estava internado há 32 dias no Hospital Português com problemas no coração. Ele era filho do historiador Amaro Quintas e irmão da antropóloga e escritora Fátima Quintas. Mardônio Quintas era casado e pai de 2 filhos. O desligamento de uma linha de transmissão no estado do Tocantins afetou o fornecimento de energia elétrica em 12 estados do Nordeste e do Norte do país. A CELP informou que em Pernambuco, o fornecimento de energia elétrica foi afetado em 23% do estado, principalmente no interior, e durou 34 minutos. O problema começou no início da tarde, às 12h49, e o fornecimento de energia foi restabelecido em praticamente todo o estado a 1h23 da tarde. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, o problema foi provocado por uma queimada na linha de transmissão Colinas-Miracema, no Tocantins. A gente fala agora sobre eleições. O candidato a prefeito do Recife, Carlos Augusto, do PV, se reuniu hoje pela manhã com lojistas. O candidato Carlos Augusto, do PV, passou a manhã reunido com empresários. Ele ouviu as propostas da Câmara de Dirigentes Lojistas para revitalizar o centro da cidade e estimular a economia. Que propostas o senhor tem para revitalizar o centro? O comércio do Recife gera milhares e milhares de empregos. Então precisamos apoiar, ajudar, estar junto do comércio e para isso precisamos melhorar a segurança pública, a limpeza urbana, apoiar com a construção de creches para as mulheres que participam, que trabalham no comércio. E aí, um dado importante, 90% do emprego é dado pelos pequenos. Numa época de crise, o que há mais necessidade que eles precisam é de recurso, dinheiro para fazer o capital girar, para comprar as mercadorias. E aí nós vamos criar o Banco do Povo Empreendedor. É um banco que vai gerar recurso a juros subsidiados, juros mais baratos, para que ele possa comprar suas mercadorias e aí vender mais e gerar mais emprego.
Edilson Silva, do PSOL, fez campanha hoje à tarde no bairro de Casa Amarela. O candidato Edilson Silva, do PSOL, esteve no bairro de Casa Amarela no início da tarde. O candidato usou um carro de som para fazer discurso. Edilson Silva cumprimentou eleitores e falou sobre as propostas dele para a feira de Casa Amarela. Quais são as propostas para o uso dos feirantes, o uso do espaço público e também o uso pela população? Com relação à utilização do espaço público, das feiras e dos mercados, nós entendemos que essa atividade econômica ela é vital, ela dá identidade à nossa cidade. A nossa proposta é fortalecer muito os mercados e as feiras, democratizando a sua gestão e dotando esses espaços de uma infraestrutura que garanta maior comodidade e conforto. Aqui, por exemplo, em Casa Amarela, a gente propõe fazer a coberta aqui da feira, garantir melhores banheiros, garantir uma melhor vigilância sanitária para que essa atividade possa ser fortalecida em todos os quadrantes do nosso município. Em instantes, apesar da crise, tem um modelo de apartamento que está tendo boas vendas. O NTV volta já. Manifestantes interditaram hoje de manhã um trecho da Avenida Agamenon Magalhães com a Rua Odorico Mendes, no sentido Olinda-Recife. Eles tocaram fogo em pedaços de madeira e em pneus para bloquear a passagem dos motoristas e chamar a atenção das pessoas para a falta de moradia. O protesto aconteceu perto da sede da Secretaria de Habitação do Estado. Participaram da manifestação as famílias que foram retiradas das comunidades de Cajueiro, Arco-Íris e Chão de Estrelas. Elas disseram que ainda não receberam as casas que teriam sido prometidas pela Secretaria. Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para liberar a pista. A Secretaria de Habitação de Pernambuco informou que recebeu uma comissão de representantes de uma das comunidades, Arco-Íris, que fica em Olinda. Ficou marcada uma visita no local para o dia 6 de setembro. Depois disso, será preparado um relatório com as principais reivindicações. Falta de dinheiro, vida corrida, busca pela realização profissional. Tudo isso tem feito cada vez mais casais adiarem o plano de ter filhos. E aí, na hora de comprar a casa ou o apartamento, a tendência é ficar com aquele imóvel pequeno de 2 quartos e até 70 metros quadrados. Um alívio para o mercado imobiliário que anda vendendo pouco. É pequenininho, em poucos passos dá para rodar todo o apartamento. Mas foi a opção para esse jovem casal. Até que eles queriam um maiorzinho, mas o bolso estava apertado. Inicialmente a gente procurou algo maior, em torno de 60 metros quadrados. Só que esse apartamento, quando a gente começou a procurar, a gente viu que saía muito do nosso orçamento, uns R$200 mil a mais. Então nós caímos para um apartamento que fosse menor, mas que tivesse um espaço bem dividido e que tivesse o máximo de serviços acoplados possível, como área de lazer. Então ficamos com esse. E os filhos? Quando vier os filhos, aí a gente realmente pensa em já se programar para, antes disso, já ir procurando um apartamento um pouquinho maior. Viver no aperto. É melhor ir se acostumando com a ideia. Com as vendas em queda, a tendência é que os imóveis fiquem cada vez menores. É que para as construtoras é melhor ter 2 apartamentos de 75 metros quadrados para vender do que um de 150. Em junho, as vendas caíram tanto que foi a pior média dos últimos 12 anos em Pernambuco. A redução de espaço já apareceu nas estatísticas. Em junho, foram vendidos 199 apartamentos na região metropolitana do Recife, a metade com 2 quartos. A grande mudança foi que os campeões de vendas foram os apartamentos de 50 a 70 metros quadrados, bem diferente da média dos últimos 4 anos. Antes, os imóveis de 100 a 150 metros quadrados eram os que mais tinham saída. O segundo lugar em vendas ficou para as unidades com até 50 metros quadrados. Mostra que o mercado, de fato, passa por um momento difícil, mas também mostra que o mercado não está parado. Como é que vai ser daqui para frente o mercado? Isso depende de uma combinação de fatores, né? Depende da renda crescente do consumidor, depende da oferta da construtora e depende, claro, do próprio perfil da sociedade. É possível se encontrar imóveis maiores para um determinado público, um determinado nicho de mercado e imóveis menores também para outro determinado público. Existe aí uma dificuldade financeira grande no mercado, onde a pessoa que deseja ter o seu imóvel próprio, um apartamento mais compacto vai, logicamente, exigir um menor investimento de capital.
E a outra é a necessidade do dia a dia hoje em dia das pessoas no corre-corre do dia a dia, do seu trabalho. Tem que ter uma vida mais prática dentro de casa, eles não têm mais empregadas como tinha antes, né? Nós vamos ter uma oferta maior de apartamentos mais compactos daqui para frente, como tem sido nos últimos anos. E a noite desta terça-feira é de futebol pelo Brasileiro da Série B. Na Arena de Pernambuco, o Náutico enfrenta logo mais às 8h30 o Londrina. Para você, uma boa noite e até amanhã.